Vamos com a informação. Olha, a Justiça do Trabalho decidiu que no Piauí as verbas indenizatórias de demissões na pandemia devem ser pagas pelas empresas. Aí fica. Muitas empresas, no período de pandemia, inclusive empresas que já queriam decretar, fechar, mandar embora alguns funcionários, aproveitaram para fazer isso, mesmo ainda podendo funcionar, ou está com seus trabalhos em dia, ou ainda está recebendo direitinho, mas aconteceu isso, você sabia? Além disso, além dessas outras, você vai conferir detalhes agora sobre o que vai acontecer. Por favor, informações. A mulher que prefere não se identificar foi demitida durante a pandemia. Ela trabalhava em uma escola e está na justiça tentando receber os direitos trabalhistas. Trabalhei numa escola privada 13 anos. No período da pandemia, no início, em março, a gente foi afastada da escola, ficamos recebendo por conta do governo. Em 2021, a gente retornou, no dia 4 de janeiro, a gente retornou à escola, aí ela demitiu todas nós e a gente está na justiça. Na justiça também estão os trabalhadores do sistema de ônibus urbanos de Teresina. Empresários do setor demitiram a maioria dos empregados e não estariam pagando os direitos trabalhistas, como rescisão, férias vencidas, 13º salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Algumas empresas de ônibus têm recorrido ao artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, um direito jurídico onde o empregador pode repassar para municípios, estados e a União a responsabilidade por parte do pagamento das rescisões de empregado demitido por conta de situação financeira difícil em caso de uma eventualidade. As restrições e a pandemia estão sendo usadas como artifício para justificar a situação financeira das empresas. A pandemia e as medidas de restrição têm sido o argumento para alguns empresários estarem pagando apenas metade dos direitos trabalhistas dos empregados afastados. Mas este procurador do trabalho no Piauí afirma que, neste caso, não se aplica o facto príncipe. Isso ocorre apenas quando a suspensão da atividade ou a paralisação completa da atividade empresarial decorre de um ato do poder público. Não se configura, no caso, esses atos que foram editados, atos genéricos que se aplicavam indistintamente a todas aquelas pessoas que se enquadravam naquela situação, não se aplica o fato do príncipe. Não se aplica. No caso das empresas de ônibus, o Ministério Público foi forçado a mover uma ação contra essas empresas, porque elas estavam procedendo dessa forma, e saiu a decisão agora da Justiça do Trabalho, dizendo que não se caracteriza o fato do príncipe, de sorte que elas devem pagar as verbas indenizatórias. Este procurador trabalhista diz que são muitas as ações da Justiça do Trabalho por descumprimento do que determina a CLT, e que nestes casos de crise financeira provocada pela pandemia e o fechamento das empresas, o mais adequado seria justificar a chamada força maior para não pagar integralmente os direitos trabalhistas dos demitidos. Mas essa também é uma saída ainda em discussão. A força maior seria a inviabilidade do estabelecimento comercial, do empregador, em face da situação pandêmica. Se aquele caso em que provocou o encerramento da unidade ou da empresa como um todo, se foi em decorrência da diminuição das atividades econômicas por conta da pandemia. A gente tem como certo que a imprevidência do empregador afasta a força maior.